Sementinha da Palavra Kids. Olá, pequenos amigos! Hoje vamos embarcar em uma jornada especial através do livro de Isaías. Vamos descobrir histórias incríveis, mensagens importantes e aprender lições preciosas. Preparados? Vamos lá! Capítulo 1 – A visão de Isaías. No começo, Deus falou com Isaías e mostrou-lhe uma visão. Isaías viu que o povo de Israel estava fazendo coisas erradas e não estava obedecendo a Deus. Mas Deus prometeu que, se eles mudassem, Ele os perdoaria e os ajudaria. Versículo destacado: Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Capítulo 2 – O futuro reino de paz. Isaías viu um futuro maravilhoso onde todas as nações viveriam em paz. Ele falou sobre um lugar onde as pessoas aprenderiam os caminhos de Deus e viveriam juntas em harmonia. Versículo destacado: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isaías 2:2. Capítulo 3 – O julgamento de Jerusalém e Judá. Isaías avisou o povo de Jerusalém e Judá que eles seriam julgados por seus erros. Mas Deus sempre dá uma chance para que as pessoas mudem e façam o que é certo. Versículo destacado: Porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. Isaías 3:8. Capítulo 4 – A purificação de Sião. Deus prometeu purificar a cidade de Sião, que é outro nome para Jerusalém. Ele disse que, depois de passar por tempos difíceis, a cidade seria limpa e abençoada. Versículo destacado: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será a beleza e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías 4:2. Capítulo 5 – A parábola da vinha. Isaías contou uma história sobre uma vinha, que é como uma plantação de uvas. Deus cuidou dessa vinha com muito amor, mas ela não deu bons frutos. Isso significa que o povo não estava vivendo da maneira que Deus queria. Versículo destacado: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua planta dileta. Ele esperava juízo, e eis aí a injustiça. Esperava retidão, e eis aí o clamor. Isaías 5:7. Capítulo 6 – A visão de Isaías. Isaías teve uma visão impressionante, onde viu o trono de Deus no céu. Ele ouviu anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías sentiu-se pequeno, mas Deus o purificou e o enviou para falar ao povo. Versículo destacado: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. Capítulo 7 – A promessa de Emanuel. Deus prometeu enviar um Salvador chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Salvador traria esperança e salvação para o povo. Versículo destacado: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14. Capítulo 8 – O sinal de Emanuel. Isaías falou mais sobre Emanuel e como ele seria um sinal de Deus para o povo. Ele trouxe uma mensagem de esperança em tempos difíceis. Versículo destacado: Santifica o Senhor dos Exércitos. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Isaías 8:13. Capítulo 9 – O nascimento do Príncipe da Paz. Isaías profetizou sobre o nascimento de um Príncipe da Paz que traria luz e alegria para o povo. Esse príncipe é Jesus, que nasceria muitos anos depois. Versículo destacado: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Capítulo 10 – Ai de Assíria e de Israel. Isaías avisou sobre os perigos que viriam de nações inimigas, como a Assíria.
Mas ele também lembrou que Deus estava no controle e protegeria o seu povo. Versículo destacado: Ai da Assíria, a vara da minha ira. A vergasta está na mão deles, que é o instrumento da minha indignação. Isaías 10:5. Capítulo 11. O renovo do Senhor. Isaías falou sobre um futuro líder que viria da família do rei Davi. Esse líder traria justiça e paz para todos. Versículo destacado: E sairá uma vara do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Isaías 11:1. Capítulo 12. Cântico de ação de graças. Isaías cantou uma canção de agradecimento a Deus por sua bondade e proteção. Ele convidou todos a confiarem em Deus e a louvá-lo. Versículo destacado: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Isaías 12:2. Capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Isaías avisou sobre o julgamento que viria sobre a Babilônia, uma nação poderosa que fazia coisas más. Mas Deus prometeu que, no final, ele venceria o mal. Versículo destacado: Farei tremer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa da indignação do Senhor dos Exércitos, no dia do seu furor. Isaías 13:13. Capítulo 14. A queda da Babilônia. Isaías descreveu como a Babilônia cairia e como o povo de Deus seria libertado. Ele falou sobre um futuro de paz e liberdade. Versículo destacado: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Isaías 14:12. Capítulo 15. Profecia contra Moabe. Isaías falou sobre o julgamento de Moabe, outra nação que não seguia os caminhos de Deus. Mas Deus sempre dá uma chance para que as pessoas mudem. Versículo destacado: Portanto, o coração de Moabe bramirá por ele, o seu coração bramirá como bramem os lúcios. Isaías 15:6. Capítulo 16. A mensagem a Moabe. Isaías trouxe uma mensagem de esperança para Moabe, dizendo que, se eles se arrependessem, Deus os ajudaria e protegeria. Versículo destacado: Enviamos, pois, presentes ao Senhor dos Exércitos, porque a montanha da filha de Sião está desolada, e as filhas de Jerusalém estão como os pássaros que fogem do ninho. Isaías 16:1. Capítulo 17. Profecia contra a Síria e Israel. Isaías avisou sobre os problemas que viriam para a Síria e Israel por causa de suas más escolhas. Mas ele também falou sobre a esperança de um futuro melhor. Versículo destacado: Eis que o Senhor esvaziará a terra e a desolará, transtornará sua superfície e dispersará os seus moradores. Isaías 17:1. Capítulo 18. Ai da Etiópia. Isaías falou sobre o julgamento da Etiópia, mas também trouxe uma mensagem de esperança. Deus sempre quer que as pessoas voltem para Ele e vivam de maneira correta. Versículo destacado: Ai da terra do zumbido de insetos, que está além dos rios da Etiópia. Isaías 18:1. Capítulo 19. Profecia contra o Egito. Isaías avisou sobre os problemas que viriam para o Egito, mas também falou sobre um futuro onde o Egito conheceria e adoraria a Deus. Versículo destacado: Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito e uma coluna junto à sua fronteira, dedicada ao Senhor. Isaías 19:19. Capítulo 20. A profecia contra o Egito e a Etiópia. Isaías trouxe uma mensagem forte para o Egito e a Etiópia, avisando sobre as consequências de suas más escolhas. Mas Deus sempre oferece uma chance para mudar. Versículo destacado: Assim andarão nus e descalços, e com as nádegas descobertas, a vergonha do Egito. Isaías 24. Capítulo 21. A profecia contra a Babilônia. Isaías falou novamente sobre a Babilônia e como ela seria destruída por causa de sua maldade. Mas Deus prometeu proteger e salvar o seu povo. Versículo destacado: Caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas pelo chão. Isaías 21:9. Capítulo 22. A profecia contra Jerusalém.
Esaías avisou Jerusalém sobre os problemas que viriam por causa de suas más escolhas. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e salvação. Versículo destacado: Portanto, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: Não se lamentem, nem chorem, mas ide à casa do rei e dizei-lhe isto. Isaías 22, 12. Capítulo 23. A profecia contra Tiro. Esaías falou sobre a cidade de Tiro e como ela seria julgada por suas más ações. Mas Deus sempre oferece uma chance para que as pessoas mudem e façam o que é certo. Versículo destacado: Chorai, navios de Tarsis, porque o vosso porto foi destruído. Isaías 23:1. Capítulo 24. O julgamento da terra. Esaías descreveu como toda a terra seria julgada por Deus. Mas ele também falou sobre um futuro onde a terra seria renovada e abençoada. Versículo destacado: A terra está contaminada sob seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24:5. Capítulo 25. O cântico de louvor. Esaías cantou uma canção de louvor a Deus, agradecendo por sua bondade e proteção. Ele convidou todos a confiarem em Deus e a louvá-lo. Versículo destacado: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem esperávamos. Na sua salvação nos regozijaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. Capítulo 26. O cântico de confiança. Esaías cantou outra canção, desta vez sobre a confiança em Deus. Ele lembrou ao povo que Deus é forte e sempre os protegerá. Versículo destacado: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Capítulo 27. O julgamento de Leviatã. Isaías falou sobre o julgamento de Leviatã, um símbolo do mal. Mas Deus prometeu que, no final, ele venceria o mal e traria paz. Versículo destacado: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27:1. Capítulo 28. Ai de Efraim e Jerusalém. Esaías avisou Efraim e Jerusalém sobre os problemas que viriam por causa de suas más escolhas. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e salvação. Versículo destacado: Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens zombadores, que governais este povo que está em Jerusalém. Isaías 28:14. Capítulo 29. Ai de Jerusalém. Esaías falou novamente sobre Jerusalém e como ela seria julgada por suas más ações. Mas Deus sempre oferece uma chance para que as pessoas mudem e façam o que é certo. Versículo destacado: Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, celebrem-se as festas ao seu tempo. Isaías 29:1. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes. Esaías avisou os filhos rebeldes de Israel sobre as consequências de suas más escolhas. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e salvação. Versículo destacado: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e fazem aliança, mas não pelo meu espírito, acumulando pecado sobre pecado. Isaías 31. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito. Esaías avisou aqueles que confiavam no Egito em vez de confiar em Deus. Ele lembrou ao povo que Deus é o único que pode realmente ajudar e proteger. Versículo destacado: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, que se apoiam em cavalos, confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito poderosos, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Isaías 31:1. Capítulo 32. O reino de justiça. Esaías falou sobre um futuro reino de justiça, onde todos viveriam em paz e harmonia. Ele convidou o povo a confiar em Deus e a seguir seus caminhos. Versículo destacado: Eis que um rei reinará em justiça, e os príncipes governarão com retidão. Isaías 32:1. Capítulo 33. Ai do destruidor.
Esaías avisou sobre o destruidor que viria para julgar o povo por suas más ações. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e salvação. Versículo destacado: Ai de ti, que destróis e não foste destruído, que procedes perfidamente e contra ti não procederam perfidamente. Quando acabares de destruir, serás destruído. Quando acabares de proceder perfidamente, contra ti procederão perfidamente. Isaías 33:1. Capítulo 34. O julgamento das nações. Esaías descreveu como todas as nações seriam julgadas por Deus. Mas ele também falou sobre um futuro onde a terra seria renovada e abençoada. Versículo destacado: Porque a minha espada se embriagou no céu, eis que descerá sobre Edom, e sobre o povo que eu tenho destinado ao juízo, para lhe fazer justiça. Isaías 34:5. Capítulo 35. A alegria dos remidos. Esaías falou sobre a alegria dos remidos, aqueles que confiam em Deus e seguem seus caminhos. Ele descreveu um futuro de paz e felicidade. Versículo destacado: Os remidos do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Capítulo 36. A invasão de Senaqueribe. Esaías contou a história de como o rei Senaqueribe invadiu Judá, mas Deus protegeu seu povo e derrotou o inimigo. Versículo destacado: Então, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém, estando ele contra Laques e todo o seu poder com ele, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém. Isaías 36:1. Capítulo 37. A oração de Ezequias. O rei Ezequias orou a Deus pedindo ajuda contra Senaqueribe. Deus ouviu sua oração e salvou o povo de Judá. Versículo destacado: E Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Isaías 37:15 e 16. Capítulo 38. A doença de Ezequias. Ezequias ficou doente e orou a Deus pedindo para viver mais. Deus ouviu sua oração e lhe deu mais 15 anos de vida. Versículo destacado: Naquele tempo, Ezequias adoeceu gravemente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. Capítulo 39. A embaixada da Babilônia. Ezequias mostrou todos os seus tesouros para os embaixadores da Babilônia. Esaías avisou que, no futuro, a Babilônia levaria todos os tesouros e o povo para longe. Versículo destacado: Naqueles dias, Ezequias adoeceu gravemente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 39:1. Capítulo 40. Conforto para o povo de Deus. Esaías trouxe uma mensagem de conforto para o povo de Deus, dizendo que ele os amava e cuidaria deles, não importa o que acontecesse. Versículo destacado: Confortai, confortai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40:1. Capítulo 41. O auxílio vem do Senhor. Esaías lembrou ao povo que o auxílio vem do Senhor. Ele é forte e sempre protegerá aqueles que confiam nele. Versículo destacado: Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Isaías 41:8. Capítulo 42. O servo do Senhor. Esaías falou sobre o servo do Senhor, que traria justiça e luz para todas as nações. Esse servo é Jesus, que viria muitos anos depois. Versículo destacado: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. Capítulo 43. O Redentor de Israel. Narrador: Esaías falou sobre o Redentor de Israel, que salvaria o povo de todos os seus problemas. Esse Redentor é Jesus, que nos ama e nos salva. Versículo destacado:
Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Capítulo 44. O Redentor de Israel. Isaías falou novamente sobre o Redentor de Israel e como Deus cuida do seu povo. Ele prometeu que, não importa o que acontecesse, ele sempre os amaria e protegeria. Versículo destacado. Mas agora, ó Jacó, meu servo, e tu, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te fez e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo. E tu, Jesurum, a quem escolhi. Isaías 44:1 e 2. Capítulo 45. O Senhor é o Salvador. Isaías lembrou ao povo que o Senhor é o único Salvador. Ele é poderoso e sempre cumpre suas promessas. Versículo destacado. Voltai-vos para mim e sede salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45:22. Capítulo 46. Os deuses da Babilônia. Isaías falou sobre os deuses falsos da Babilônia e como eles não podiam ajudar ninguém. Ele lembrou ao povo que só o Deus verdadeiro pode salvar e proteger. Versículo destacado. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os seus ídolos estão sobre os animais e sobre as bestas. As coisas que carregais são carregadas como um fardo para o cansado. Isaías 46:1. Capítulo 47. A queda da Babilônia. Isaías descreveu a queda da Babilônia e como Deus julgaria aquela nação poderosa por causa de sua maldade. Versículo destacado. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais será chamada delicada e mimosa. Isaías 47:1. Capítulo 48. A obstinação de Israel. Isaías avisou Israel sobre sua obstinação e como isso os afastava de Deus. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e salvação. Versículo destacado. Ouve isto, casa de Jacó, que te chamas pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que juras pelo nome do Senhor e te glórias no Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Isaías 48:1. Capítulo 49. O servo do Senhor. Isaías falou novamente sobre o servo do Senhor, que traria luz e salvação para todas as nações. Esse servo é Jesus, que nos ama e nos salva. Versículo destacado. Ouve-me, ó ilhas, e escutai, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Isaías 49:1. Capítulo 50. O servo obediente. Isaías descreveu o servo obediente que sofreria por causa do povo, mas que também traria salvação e paz. Esse servo é Jesus, que nos ama e nos salva. Versículo destacado. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, ao cansado, uma palavra de alento. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os discípulos. Isaías 54. Capítulo 51. A salvação eterna. Isaías falou sobre a salvação eterna que Deus oferece a todos que confiam nele. Ele prometeu que, não importa o que acontecesse, ele sempre os amaria e protegeria. Versículo destacado. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, vós que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Isaías 51:1. Capítulo 52. A redenção de Jerusalém. Isaías descreveu como Jerusalém seria redimida e como o povo de Deus seria libertado de todos os seus problemas. Versículo destacado. Desperta. Desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste as tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti o incircunciso e o imundo. Isaías 52:1. Capítulo 53. O sofrimento do servo. Isaías falou sobre o sofrimento do servo, que carregaria os pecados de todos. Esse servo é Jesus, que nos ama e nos salva. Versículo destacado. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se revelou o braço do Senhor?
Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e, quando olhávamos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías 53, 1 e 2. Capítulo 54. A Aliança de Paz. Isaías falou sobre a aliança de paz que Deus faria com o seu povo. Ele prometeu que, não importa o que acontecesse, ele sempre os amaria e protegeria. Versículo destacado: Canta, ó estéril, tu que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre cântico e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Isaías 54, 1. Capítulo 55. O convite do Senhor. Isaías trouxe um convite do Senhor para todos que estavam com sede e fome de justiça. Ele prometeu que todos que viessem a ele seriam abençoados. Versículo destacado: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55, 1. Capítulo 56. A salvação para todos. Isaías falou sobre a salvação que Deus oferece a todos, não importa quem sejam ou de onde venham. Ele prometeu que todos que confiam nele serão abençoados. Versículo destacado: Assim diz o Senhor: Guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Isaías 56, 1. Capítulo 57. A idolatria repreendida. Isaías avisou o povo sobre os perigos da idolatria e como isso os afastava de Deus. Mas ele também trouxe uma mensagem de esperança e salvação. Versículo destacado: O justo perece, e ninguém leva isso a sério, e os homens piedosos são levados, e ninguém considera que o justo é levado de diante da calamidade. Isaías 57, 1. Capítulo 58. O jejum falso e o verdadeiro. Isaías falou sobre a diferença entre o jejum falso, que as pessoas faziam só para parecer boas, e o jejum verdadeiro, que vinha do coração. Ele lembrou ao povo que Deus vê o coração. Versículo destacado: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, os seus pecados. Isaías 58, 1. Capítulo 59. A confissão dos pecados. Isaías convidou o povo a confessar seus pecados e a voltar para Deus. Ele prometeu que todos que se arrependessem seriam perdoados e abençoados. Versículo destacado: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido, agravado, para não poder ouvir. Isaías 59, 1. Capítulo 60. A glória de Sião. Isaías descreveu a glória de Sião, a cidade de Deus, e como ela seria abençoada e protegida por ele. Versículo destacado: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Capítulo 61. O ano aceitável do Senhor. Isaías falou sobre o ano aceitável do Senhor, um tempo de graça e salvação para todos. Ele convidou o povo a confiar em Deus e a receber suas bênçãos. Versículo destacado: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os de coração quebrantado, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, 1. Capítulo 62. A salvação de Sião. Isaías descreveu a salvação de Sião e como Deus a protegeria e abençoaria para sempre. Versículo destacado: Por amor de Sião, não me calarei, e, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa. Isaías 62, 1. Capítulo 63. O vingador na vinha. Isaías falou sobre o vingador que viria para julgar os inimigos de Deus e trazer justiça para o povo. Versículo destacado: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de vermelho? Quem é este, glorioso em sua veste, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Isaías 63, 1. Capítulo 64.
A oração por misericórdia. Esaías orou a Deus pedindo misericórdia para o povo. Ele lembrou ao povo que Deus é compassivo e sempre ouve suas orações. Versículo destacado. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante de ti, como quando fogo inflama os gravetos, como quando fogo faz ferver as águas, para fazeres notório teu nome aos teus adversários, de modo que as nações tremessem diante de ti. Isaías 64, 1 e 2. Capítulo 65. O julgamento e a salvação. Isaías falou sobre o julgamento que viria para aqueles que faziam mal, mas também trouxe uma mensagem de salvação para todos que confiam em Deus. Versículo destacado. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Há uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías 65, 1. Isaías descreveu o julgamento final e a nova criação que Deus faria. Ele prometeu que todos que confiam nele viverão em paz e felicidade para sempre. Versículo destacado. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Isaías 66, 1. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.